Oi, terceira série, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de PM. O pós-médio de hoje é sobre a escala pH e pOH. É um assunto que vocês viram na segunda série e a gente vai rever agora. Bom, vamos começar pela definição. Tratam-se de escalas logarítmicas utilizadas para medir o caráter ácido e básico de uma amostra. Então, a gente sabe se alguma coisa é ácida ou básica pelo pH dela. Os valores que compõem essa escala variam de 0 a 14 e foram obtidos através do equilíbrio iônico da água. E se a gente tiver o pH, a gente pode descobrir o pOH. Vocês vão descobrir todas essas coisas agora, que eu vou explicar tudo para vocês. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o pH, é o potencial hidrogeniônico e o pOH é o potencial hidroxiliônico. Não são palavras bonitas nem fáceis, por isso que a gente fala só pH e pOH. Por quê? pH, quando a gente tem uma amostra ácida, normalmente a gente tem o íon hidrônio, que é o H3 ou o H+. E esse íon, a presença desse íon indica um caráter ácido à solução. Já no pOH, a gente tem um excesso do íon OH-, que é a hidroxila. Então, a presença dessa hidroxila em excesso na solução dá um caráter básico à solução. Então, o pH a gente calcula para ver o potencial ácido e o pOH para a gente ver o potencial básico. Então, na escala de pH, como eu falei, ela varia de 0 a 14. Se o pH é menor que 7, então de 0 a 6,999 é uma solução ácida. Se tem o pH 7, é neutro. E se o pH é maior que 7, então de 7,01 até 14 é uma solução básica. Bom, agora vamos falar do equilíbrio iônico da água. Uma molécula de água tem a capacidade de se ionizar conforme a equação. Então, aqui está a ionização da água, A água líquida se transformando em H+ aquoso e OH- aquoso também. Então, H+ ácido, OH- básico, certo? Bom, esse equilíbrio iônico é um processo reversível. E os íons também podem se unir e formar novamente uma molécula de água. Outra forma de demonstrar o equilíbrio que ocorre é através da autoionização, que é essa reação aqui, água reagindo com água, certo? Aí aqui a gente tem o íon H3O+, que eu tinha falado anteriormente, Tá vendo que ele permanece positivo? Por quê? Porque o oxigênio tá com uma ligação a mais aqui, Ele tá fazendo uma ligação covalente dativa. Então, esse íon representa o H+, mas ele é mais comum da gente achar em prova, H3O+. E ainda o OH-, certo? Bom, uma molécula de água gerou íons hidrônio, o H3O+. Importante falar. Quando ele se apresenta nessa fórmula, o H+ se apresenta nessa forma de H3O+, a gente chama de hidrônio. E a hidroxila é o OH-. Como originou esse íon hidrônio? Através da ruptura de uma segunda molécula. Agora vai ser necessário vocês lembrarem um pouquinho das constantes de equilíbrio. A constante de equilíbrio sempre era calculada com a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, E esses expoentes sempre eram coeficientes que estavam no lado, da molécula. E o que acontece? Aqui eu usei a equação, a reação de autoionização da água. Então, aqui eu montei meu KC. Quais que são os produtos? O H3O+, e o OH-. E meus reagentes? 2 moléculas de água. Mas a água é um líquido puro, então sua concentração é tida como 1. Então, aqui a gente corta e vira 1. O KC da água, então, vira H3O+, concentração de H3O+, vezes o OH-. Porque virou 1. A concentração da água é 1, por ela ser uma substância, um líquido puro.
Esse produto iônico, que é o KC, a gente vai mudar de nome. A gente vai chamar KW. Por quê? Porque W é water, né? Água em inglês. Então, é o KW, que é a constante de equilíbrio da água. Observe que eu tenho a concentração de H3O+, e a concentração de OH-. Então, o KW é H3O, concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Não dá para esquecer, né, gente? Até porque eu repeti 60 vezes agora. Esse KW ele tem um valor a cada temperatura. Por convenção, a gente usa as 25 graus Celsius. Por quê? Porque é a CNTP. Então, o KW, né, que é o produto da concentração de H3O+ pela concentração de OH-, é igual a 1 vezes 10 a menos 14, que é o valor de KW a 25 graus Celsius. Isso implica que a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7. Professora, eu não entendi. Bom, aqui, se você substituir o valor da concentração de H3O+ por 1 vezes 10 a menos 7 e a de OH- também, vai dar o produto de 1 vezes 10 a menos 14, por causa de multiplicação de potência de mesma base, tá bom? Como esses valores são muito baixos, né, porque o menos 7 indica que a vírgula está 7 zeros atrás, vamos usar o cologaritmo, né, que corresponde ao logaritmo com sinal trocado. Então, aplicando o colog, eu vou ter que o menos log de H+, menos log de OH- é igual a menos log de KW. Então, esse menos log da concentração de H+ é chamado de pH. O menos log da concentração de OH- é chamado de POH. E o menos log de KW é 14. Então, o que a gente descobre nessa hora que pH mais pOH é igual a 14. Por isso que se eu tiver o pH de alguma coisa, eu posso descobrir o pOH. Se eu tiver o pOH de um meio, eu posso descobrir o pH, porque pH mais pOH é igual a 14. Então, a solução neutra, né, vai ter pH igual a 7 e o pOH também igual a 7. Por quê? Porque a concentração de íons hidrônio vai ser de 1 vezes 10 a menos 7 e de hidroxila vai ser 1 vezes 10 a menos 7 também. Então, pH e pOH igual a 7. Já na solução ácida, a minha concentração de íons hidrônio, H3O+, vai ser maior que 1 vezes 10 a menos 7. Então, meu pH vai ser menor que 7. A minha concentração de OH- vai ser menor que 1 vezes 10 a menos 7. Então, POH vai ser maior que 7, certo? Então, o exemplo de soluções ácidas no nosso dia a dia: refrigerante, limão e tomate. Já a solução básica, o pH é maior que 7 e o pOH é menor que 7, certo? O exemplo dessas soluções básicas são o ovo, o sabonete e o alvejante. Aqui eu trouxe para vocês a escala de pH com elementos do nosso dia a dia, né? Indo do ácido para o básico. No ácido tem a bateria, né? Que é o mais ácido. O ácido do nosso estômago também é bastante ácido, tá vendo? E nos mais básicos tem o limpador de ralo e o alvejante, que são bem básicos. E no neutro tem a água. Não é essa água de torneira, tá, gente? Essa água de torneira ela tem um pouquinho de acidez. E a água mineral também, que a gente compra, tem um pouquinho de acidez. Mas tá bom, né? Vamos lá ver como calcula o pH. Aqui eu tenho uma reação qualquer, né, de um ácido se desfazendo. Então, eu tenho H+, mais H-. Como eu sei que é um ácido? Primeiro, porque o H está sendo representado na esquerda, né, da molécula, que é uma convenção dos ácidos, e porque ele está se decompondo em H+, mais A-. Então, minha concentração de H+, é quanto? 0,01. Isso me dá 10 a menos 3. Como eu calculo o pH? Menos log de 10 a menos 3. Menos log de 10 a menos 3 é 3. Então, pH dessa solução é 3. É uma solução bastante ácida. Então, em resumo, né, dessa escala pH e pOH, temos que pH é o potencial hidrogeniônico da solução, o pH, potencial hidroxiliônico,
A fórmula geral pH mais pOH é igual a 14. No exemplo anterior, meu pH deu 3. Isso significa que meu pOH é 11. A solução pode ser neutra, ácida ou básica. Se for neutra, o meu pH é igual ao meu pOH, que é igual a 7. Se for ácida, meu pH é menor que 7. E se for básica, meu pH é maior que 7, tá bom? E o cálculo é menos log da concentração. Então, se eu estou no pH, meu pH é menos log da concentração de H+, e meu pOH é menos log de concentração de OH-. Bom, gente, a aula de hoje é isso. Arrasem, postem no Classroom e até a próxima.